Ontem foi o dia que eu fiz a primeira live aqui no canal, né? Fiquei muito feliz de ter realizado. Uma coisa que eu já estava querendo fazer há um tempo, mas não sei, eu tinha um pouco de receio, né? Enfim, vergonha, talvez. E eu decidi fazer sobre o meu primeiro contato com a poesia, né? Como foi isso, né? Contei brevemente, né? O que eu, minha relação com isso, né? Sem muitos detalhes também, mas trouxe mais ou menos como a gente faz para poder ler os primeiros poemas, se relacionar com os primeiros versos. E também indiquei alguns autores, então caso você tenha interesse nisso, dá uma olhada lá na, na live que foi do dia 4, né? Estamos hoje no dia 5. E também ontem eu dei uma aula sobre alguns elementos de política, né? Relacionados com Platão, a República e uma série de outras coisas, onde eu consegui ver como é difícil, né? Como temos dificuldade no geral. Eu não tenho certeza se isso é um problema que assola hoje o mundo como um todo. Eu acredito que sim, né? Em uma grande parte, não sei, eu teria que investigar um pouco mais sobre isso, é, mas nos assola enquanto brasileiros, assim, no geral, que é a dificuldade que nós temos de fazer um diálogo com ideias, né? Porque primeiro a gente não sabe exatamente o que é um diálogo, então, quando a gente pega, por exemplo, um diálogo de Platão, a gente acha que vai ser simplesmente uma narração ou um debate de ideias, né? Ou uma busca de sobrepor o argumento do outro pura e simplesmente. E não se trata disso, né? Se trata de realizar um exercício de ascese e de busca da verdade. Como se fala por aí de anamnese, né? Ou seja, de realizar uma ausência de esquecimento, de lembrar de algumas coisas. E justamente por quê? Porque a lembrança, a reminiscência é justamente para Platão aquilo que é o único tipo de aprendizado, né? E fica, né, como um representativo da sabedoria justamente essa anamnese, né? Então vamos fazer uma espécie de recapitulação, de lembrar de coisas que achávamos que não sabíamos, mas na verdade vamos reencontrando isso tanto na nossa experiência diária quanto nas experiências que vamos tendo com os livros, com as histórias que nos contam, né, com as histórias dos outros. Então há uma necessidade de poder desenvolver um diálogo mais profundo, e o diálogo ele se volta sempre para certas ideias. E a ideia, né, no aspecto platônico, ela vai ter diferentes níveis para ser assimilada e diferentes níveis que são possíveis de serem aceitos. E justamente aí é que está a nossa dificuldade. Temos dificuldade de aceitar que uma mesma coisa possa ter diferentes pontos de vista. Isso é fácil de fazer na teoria, ou talvez no discurso, né? Nem na teoria. Tipo, devemos ser compreensivos para com o outro, devemos ser compreensivos para com o que diz o outro, né? Mas não conseguimos fazer isso na prática, né? E talvez uma das coisas que mais possibilite isso, essa capacidade de olhar algo em vários níveis, em vários sentidos, né? Em múltiplos sentidos, seja justamente a apreciação de poesias e o trabalho com símbolos, né? Que temos iniciado também aqui no canal, justamente para poder abarcar essa ampla gama de significados, de possibilidades que uma mesma ideia, que um mesmo elemento pode ter, né? Porque aí vem, eu vou passar primeiro a dizer os aspectos que a poesia consegue beneficiar no nosso desenvolvimento, para poder ter isso como um elemento como uma grande ferramenta, né?
E depois eu vou trazer aqui como Platão trabalha isso através da justiça dentro do Estado, e que é nada mais que uma imagem da alma humana, né, que é um livro muito famoso, né, da República, onde ele vai desenvolver isso, né. Então, a primeira coisa que a poesia trabalha e que a gente pode ter como um elemento de, de ampla acepção das ideias é entender que a poesia tem certos níveis, né? Eu trabalho sempre com 3 níveis clássicos, né? Para poder desenvolver isso, que seriam o corpo, a alma e o espírito da poesia, onde eu vou ter um aspecto sonoro, rítmico, né? Onde esse aspecto rítmico, sonoro, vai me dando também uma certa relação com algumas sonoridades, algumas imagens, e que vão me induzir a um certo estado meditativo, um certo estado que me possibilita compreender o que que através das palavras que o poeta está usando, ele quer realizar, né? Então, eu dei um exemplo de Cruz de Souza, que é um grande, ele tem uma grande capacidade disso, né, de colocar dentro do poema, e parece que você consegue ser meio que embalado pelo ritmo que ele estabelece, né? E, mas além disso, a poesia também tem um aspecto psicológico, onde vai ter um sentimento que vai reger aquela poesia, aquela peça, né, literária, e esse aspecto psicológico vai conduzir o nosso ritmo, vamos dizer assim, ele vai dar uma cor e uma espécie de toada, um andamento para esse ritmo, né? Se é algo mais que nos provoque uma certa ira, tipo, vai ler com mais rapidez, né? Com mais ênfase, algumas palavras mais ásperas, né? Se é algo que nos coloque num ritmo mais tranquilo, vai ser algo mais carregado de pontuação, coisas mais descritivas, com mais elegância nos ritmos, de forma que a gente passe de uma coisa para outra de maneira suave, né? A gente pode até fazer um paralelo, uma analogia com os elementos da natureza, quando os elementos tidos como uma forma filosófica, né? Terra, água, ar, fogo, né? Talvez uma leitura alquímica, e justamente essa coisa mais áspera, mais agressiva, mais potente vai ser o fogo, né? E quanto à água, tem um aspecto mais suave, mais rítmico, mais delicado, né? Ao mesmo tempo que a gente pode também trabalhar elementos mais aéreos, mais soltos, com picos, né, de saltos, essa sensação de que a palavra leva alto e volta, né? Ou que está sempre em movimento circular, né? Que não se sabe exatamente para onde vai, parece que vai para todas as direções. E também o aspecto terrestre, onde a gente vai ter algo muito marcado, marcado, seguro, tranquilo e meio duro, né? E aí vamos pensar na Terra, né? Então a gente pode ter essas imagens também que possibilita enxergar esse sentimento, essa passagem ou força psicológica que está regendo ali a poesia. E claro, o espírito que pode ser sintetizado em uma ideia, né, como o amor, como a esperança, como a potência de vida, ou qualquer outra coisa que tenha uma relação muito forte com vamos dizer assim, com o símbolo que aquele poema vai trazer, né? Tem um aspecto mais lógico, racional, né, logóico, onde eu vou trazer, onde eu posso explicar certas coisas, mas a grande força de uma poesia está num símbolo. E o símbolo, né, como é de uma definição clássica, ele apreende uma ampla gama de acepções. Então, vejamos que a gente chegou no ponto que eu comecei, né, onde
num diálogo a gente não consegue hoje aceitar uma ampla gama de acepções, uma ampla gama de significados. E, em contrapartida, numa poesia, você precisa aceitar os amplos níveis, os diversos níveis de significado para poder extrair dela o que ela tem de melhor, de mais profundo. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que hoje nós não temos uma capacidade de leitura simbólica, tanto da vida quanto de tudo, né? E no momento em que a gente tenta fazer essa transferência, né? No sentido em que eu tenho certos símbolos, certas imagens, certas relações que eu construí, e através de um processo lógico, você consegue pegar esse emaranhado simbólico e ir soltando as pontas, né, para poder desentrelaçar isso e ficar como claro, como uma peça de tapeçaria, né? Claro, como linhas de costura que se entrelaçaram antes. Isso lembra muito uma fuga de Bach, né? Para quem já conhece música, né? Quando a gente escuta tudo entrelaçado, né? Junto, meio amalgamado, mas no momento de estudar a gente precisa separar tudo para poder entender o que está acontecendo ali naquele caos sonoro, que caos sonoro é só um nome, na verdade, porque não tem um caos aí, tem uma ordem, né? O caos é só aparente, é porque tem muita coisa acontecendo, mas essas coisas que acontecem simultaneamente não se esbarram. E é justamente isso que eu quero trazer aqui, né? Como é que você pode ter uma mesma coisa que é assimilada simultaneamente e concomitantemente por diversos níveis de consciência, essas coisas não se degladiam, não se martirizam, não se matam, não se batem, e ao mesmo tempo isso precisa desses níveis para ser assimilado dessa forma, né? Não sei se vocês estão ouvindo aí, tem uma barulheira aí, é um priminho meu que tá um pouco com 2 anos ainda, então faz bastante barulho, então deixa o menino aí. Mas então, justamente há uma necessidade da gente ter de assimilar esses diferentes níveis para que a gente possa então finalmente entender alguma coisa sobre a vida, tá? Ou seja, há a todo momento a necessidade de conseguir ampliar as coisas em horizontalidade, né? E que eu possa ver como uma espécie de filme que eu vou passando e rebobinando, né? Indo e voltando na linha temporal, para que eu possa não perder a ordem que as coisas se encadeiam, ao mesmo tempo em que eu tenho verticalmente todo um mundo de coisas acontecendo em níveis diferentes, em graus de significados diferentes. Para quem estuda música, isso também é muito claro, né? Quando a gente estuda harmonia, melodia, contraponto, está sempre se relacionando com esses elementos verticais que estão se relacionando com os elementos horizontais simultaneamente, tá? Então, como é que Platão ele explica isso, né? Como é que ele trabalha isso exatamente? Para Platão é muito simples, né, ou muito óbvio a ideia de que uma mesma coisa possa ter vários níveis. E se ele não falou nada sobre isso em nenhum momento, isso eu estou colocando porque agora eu não me lembro, né? Mas ele demonstrou um domínio absoluto sobre essa questão. Ou seja, Platão ele pode não ter feito um tratado de lógica como fez o Aristóteles, né? Que, vamos dizer assim, sistematizou muitas coisas, mas ele se provou ao longo de toda a sua obra um exímio articulador lógico e dialético, né? Dos quais do qual eu nunca vi igual, né? Assim, eu vi alguma coisa disso em Santo Tomás, vi alguma coisa disso em Hugo de São Vito, mas Platão ele parece ter a capacidade de não deixar nenhum ponto faltando, nenhuma ponta soltando, sabe? Parece que
a todo momento ele sabe exatamente do que ele está tratando e do nível em que ele está, em que nível ele está desenvolvendo isso, tá? Ao mesmo tempo em que ele parece que só deixa algo por responder ou sem resposta quando ele realmente não quer dar essa resposta por qualquer razão que seja. E simplesmente ele termina ali no meio e vai tratar de outro assunto, mas parece que ele sempre sabe do que ele está colocando e parece que ele sempre leva todos os pontos em consideração, né? É um tipo de domínio que eu não cheguei a ver em nenhum desses autores outros que eu citei, né? E ele trabalha num aspecto de diálogo, né? Justamente para trabalhar a dialética e o aspecto de diferentes níveis de entendimento. Mas então, Platão explica que a justiça, para ser compreendida, precisaria ser entendida dentro do nível da alma humana, porque apenas a alma humana carrega dentro de si uma justiça, vamos dizer assim, perfeita. Essa alma humana, então, é muito difícil de ser perscrutada, de ser estudada, investigada. Então, para que se possa realizar essa investigação, Platão propõe, através de Sócrates, que se faça um estudo de uma cidade. E diz que se olharmos para a cidade, né, em seus aspectos amplos de tamanho, né, conseguiremos entender como funciona a alma humana, porque é um processo de analogia. Tá? E aí, né, há todo um processo que se desenvolve através de várias páginas, mas o que é fundamental desse processo, desse ponto todo, é quando ele chega num momento e ele começa a descrever como a justiça se dá efetivamente em cada nível da sociedade. E ele vai dizer então que a justiça vai se expressar quando as três, vamos dizer assim, três faixas, a gente pode chamar de classes, né? Mas não é bem nessa lógica que funciona, né? Mas sim como três elementos ou três grandes grupos da sociedade, né? No caso do Estado, exercitarem três aspectos únicos, que são de sua responsabilidade, vamos assim dizer. Então, ele fala que a justiça, como ela é uma ideia muito pura, muito alta, ela não tem como se apresentar em elementos sensíveis, né? Daí então que se faz esse desenvolvimento, dessas virtudes, tá? Então ele vai colocar que existem os guardiões, e existem os melhores entre os guardiões, que são esses que vão conduzir a cidade. E a parte desse grupo dos guardiões que guardam a cidade, os seus elementos ideais, ideológicos, enfim, né, que são, vamos dizer assim, a alma, o espírito dessa cidade. Temos também aqueles que são responsáveis pelo corpo da cidade, onde vamos ter então aqueles que são os comerciantes e os trabalhadores, né? E faz o seguinte, né? Os guardiões, eles não recebem nenhum tipo de benesses, nenhum tipo de salário, né? Então eles não têm o que desenvolver em relação a questões materiais, né? No aspecto material da coisa, não há uma virtude a ser desenvolvida do tipo preguiça, do tipo não ter avareza ou algo do tipo, né? Então, o maior campo de trabalho deles é no aspecto psicológico, no aspecto mental. Então, os guardiões, eles vão desenvolver a coragem, né, a fortaleza, que é justamente para poder se lançar ao perigo, se lançar na defesa daqueles que não podem se defender a eles mesmos. Então, eles vão, sobretudo, defender os mais fracos e sobretudo,
defender os ideais da cidade, né? Ou seja, eles guardam a ideia de justiça. Já os governantes, que são os melhores entre esses guardiões, eles são aqueles que vão desenvolver a prudência, serem responsáveis pela prudência. Essa prudência, ela só pode ser adquirida depois de muito exercitar, no caso, a virtude da fortaleza, da coragem, porque é algo que vem depois com o tempo, com uma espécie de produto de uma longa vida de ação bem selecionada e de perigos vividos, né? Porque o perigo, ele faz parte dessa formação, né? De saber quando devemos nos arriscar e quando é mais prudente não se envolver. E muitas vezes é mais prudente arriscar, é muitas vezes mais prudente lutar. Então, por isso a prudência nesse sentido. Vamos dizer assim, eles representam a cabeça, né? Já os comerciantes e os trabalhadores, eles trabalham diretamente com a matéria, né? E vão precisar desenvolver um aspecto de temperança ou equilíbrio, né? Sendo a temperança esse aspecto que a gente pode tomar como imagem, justamente a forja de uma espada. A gente precisa ter os momentos de golpes, né, de passar pelo fogo, e os momentos de refresco, onde vai se resfriar através da água, né? Então, há duas coisas que a gente precisa entender, né? Os trabalhadores precisam desenvolver uma força para superar a sua preguiça, né? Porque o trabalho braçal, ele envolve isso, né? Tem que lidar com essas coisas em relação ao corpo. E enquanto os comerciantes precisam desenvolver um refreio em relação à sua ganância, né? Em relação à luxúria, em relação à avareza, né? Ao acúmulo de bens materiais que de forma ilícita, né? Uma vez que eles são responsáveis por gerar os recursos de toda a cidade, né? Ou seja, os comerciantes, eles são os responsáveis pelo dinheiro de toda a cidade, né? Por fazer com que a riqueza circule por toda a cidade. Não é algo que se faz simplesmente por ele, né? É claro que ele vai ter aí o seu, vamos dizer assim, o seu ganho, o seu... Vai haver o enriquecimento, mas esse enriquecimento ele não pode ser a qualquer preço, não pode ser por vias ilícitas, né? Platão vai colocar esses elementos. Então, cada um dos cidadãos irá exercer um tipo de atividade específica própria para sua, vamos dizer assim, para o seu tipo, para a sua constituição, para a sua vocação. E justamente Platão ele desenvolve esse tema logo no começo, né? Do livro. E ao desenvolver essa vocação, vamos então alocar cada um no seu lugar próprio. Isso já é um princípio de justiça. Mas então, quando Platão vai chegar a desenvolver essa justiça na prática, ele vai então dizer o seguinte: cada um na sua função, né, que lhe é próprio, vai dizer então que cada um que está nessa função precisa entregar tal virtude, tal capacidade, né? E justamente quando todos esses pontos entregarem, né? Ou seja, quando houver a prudência dos mais prudentes, a coragem dos mais corajosos, e ou pelo menos daqueles que estão desenvolvendo isso, né? E a temperança, né? Dos que mais precisam desenvolver a temperança, temos então um estado justo, porque cada parte entrega aquilo que lhe é correspondente e cada um está no lugar que lhe é próprio, certo? Então, se desse ponto de vista, se pergunta para um artesão, né, nesse momento, o que é justiça, ele vai ter que responder o que? Temperança. Se perguntasse para um guardião, ele vai ter o que é justiça, ele vai responder coragem, fortaleza, enfim. Se pergunta para um governante dessa cidade o que é a justiça, ele teria de responder a prudência. Então,
Platão vai dizer que a justiça não é nenhuma dessas coisas, mas depende de que todas essas coisas estejam bem estabelecidas. Porque a verdadeira justiça vai resultar de uma harmonia perfeita entre essas três virtudes, né? Porque vai ser um elemento resultante, né, disso, ou pelo menos na linguagem platônica, o melhor seria dizer que a justiça, quanto mais perfeita está estabelecida, melhor a harmonia entre esses três elementos está definida, está desenvolvida, né? Então, começando sempre por cima, porque se não há uma prudência, né, não há uma sabedoria nesse processo, não há como escolher as ações que vamos tomar. Depois a coragem, porque senão não há não se há ações boas, belas, né? Não há como se desenvolver isso, né? Não há como se desenvolver uma boa uma clareza do que se está fazendo, né? Como onde vamos dominar nossos impulsos negativos, né, no sentido de medo, no aspecto de negatividade, etc. Então, a coragem é uma virtude que nos possibilita expulsar o medo e agir com amor, e também ter um aspecto positivo sobre a vida, né? Ou seja, ter uma visão positiva sobre as coisas que nos acontecem. E, claro, a temperança, o equilíbrio para as coisas do corpo, né? Claro que dentro de uma pessoa isso é desenvolvido a partir de um equilíbrio, né? Se desenvolve o equilíbrio, depois outras coisas vão sendo desenvolvidas. Mas do ponto de vista do Estado, Platão coloca que precisa ter esse que vai conduzir, porque através disso você possibilita o desenvolvimento desses outros elementos nos assim, nos menos conscientes, os menos capazes de entregar a sua potência, a sua virtude, tá bem? Então, justamente, há que se ter uma ideia de que toda ideia, todo conceito, ele pode ser trabalhado em diferentes níveis de apreensão. E esses diferentes níveis de apreensão, eles são necessários para que a gente possa perceber em qual situação devemos aplicar o que exatamente. Então, a virtude da justiça, ela necessita de uma espécie de sabedoria, uma espécie de inteligência que seja capaz de aplicar cada coisa no momento apropriado. Platão ele reitera isso várias vezes, né, de que precisamos saber onde cada coisa vai, né, ser colocada, né, e quando eu falo de coisas, ele está falando de pessoas principalmente, né, ou seja, o que é justo? Colocar uma pessoa que entende de justiça ou um construtor para construir casa? Um construtor, né? Um banqueiro para lidar com um banco, ou uma pessoa que entende de justiça, um banqueiro. E assim por diante, um padeiro faz o pão e não o justo, né? A não ser que o justo seja padeiro, então ele pode fazer o pão, né? Vamos dizer assim. Então ele vai colocando essas coisas, né? Pode parecer assim um pouco trivial, um pouco pueril, mas isso vai dando estabelecendo certos fundamentos na nossa mente que muitas vezes a gente perde hoje, porque falta em nós um bom senso que nos possibilita tomar contato com coisas que são óbvias, né? Mas que a gente já perde essa conexão diante de tanto absurdo, diante de tanta feiura, de tantos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. A gente acaba por deixar essas coisas de lado. E o resultado disso tudo é que durante uma discussão, durante uma conversa, um diálogo, a gente acaba por como é que eu posso dizer? A gente acaba por não conversar de fato e simplesmente colocar as coisas de maneira passional, né, de forma aleatória, caótica, simplesmente falando aquilo que mais afeta a nossa, vamos dizer assim, nosso fígado, né? Mais afeta nosso ego, mais que afeta nossa autoimagem. E onde está doendo mais, sendo que
a gente por essa dor ou por essa confusão, a gente acaba esquecendo, né, que das ideias em si, né, de trabalhar esses conceitos e chegar a uma resposta, chegar a uma verdade, sendo que o outro, né, num diálogo, ele acaba sendo uma peça-chave, um elemento fundamental para esse processo, tá bem? Então, vamos ficando por aqui. E é isso. Se gostou do vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e qualquer coisa, deixa uma pergunta aqui, tá bem? Valeu, tchau, tchau.